Em pronunciamento no plenário da Câmara dos Deputados, o deputado federal Carlos Jordi, aliado do presidente Jair Bolsonaro, fez severas críticas a medidas determinadas por Alexandre de Moraes, ministro do STF, ressaltou o caráter tirânico, despótico e totalitário dos avanços inconstitucionais da Suprema Corte sobre a liberdade dos cidadãos e defendeu o deputado federal Daniel Silveira. O parlamentar encetou: "Eu venho defender a autonomia dos poderes e as nossas instituições, que vêm sendo vilipendiadas há muito tempo por esses que deveriam ser os guardiões da nossa Constituição. Olhem o absurdo que nós estamos vivendo. Existem 5 embargos de declaração a respeito deste caso, que nem sequer foram julgados e estão determinando de forma assodada que corra esse processo numa forma de vendetta contra um deputado que fez críticas ao STF. Duras críticas, é verdade, mas estava em seu direito." Nesta atuada, ele assestou: "Isso que está acontecendo é um descalabro total na nossa nação. Nós vemos pessoas como Renan Calheiros e vários outros com diversos processos no STF, casos de corrupção que estão parados, e esse processo corre de forma assodada. Isso é um verdadeiro absurdo. Consoante o congressista, é responsabilidade da Câmara resguardar sua soberania e sua autonomia, preservando a independência entre os poderes. Eu espero que esta Casa se manifeste de forma exemplar, mostrando que nós devemos defender as nossas instituições, devemos defender a autonomia entre os poderes e o equilíbrio entre os poderes, que está sendo solapado há muito tempo. Isso que está acontecendo no Brasil é vergonhoso, mas nós temos a oportunidade de mostrar que esta Casa é soberana, assim como os demais poderes. Nós temos a oportunidade de demonstrar que esta Casa é soberana, que esta Casa tem autonomia." Ademais, Jordi salientou como esquerdistas estão atuando como linha auxiliar e defendendo as medidas autoritárias perpetradas contra conservadores. Lutaram pela revolução do proletariado, pela ditadura do proletariado. E ainda afirmaram que nós confundimos liberdade de expressão com cometimento de crimes, fazendo aqui, na verdade, uma alusão a essa questão que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal, que vem avançando no totalitarismo para punir deputados e também cidadãos que fazem críticas ao STF, como se isso tivesse algum respaldo legal, justificando a censura, justificando os inquéritos ilegais, as prisões ilegais e inconstitucionais, inclusive solapando a Constituição, atropelando o artigo 53, que garante a imunidade parlamentar aos deputados e senadores para que possam representar o povo, e também o parágrafo 2º, a imunidade formal, que dispõe que deputados e senadores, após diplomados, não podem ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Esse totalitarismo já avançou de uma forma que ninguém aguenta mais. Quem se coaduna e quem compactua com esse tipo de ato é verdadeiramente canalha. O que nós estamos vendo é um verdadeiro ataque às nossas instituições e à nossa democracia." Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como Bárbara, do canal Te Atualizei, e a Folha Política. Toda a receita gerada pelo nosso jornal desde 1º de julho de 2021 está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code que está visível na tela para doar qualquer quantia ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos 3 poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação.
pix@folhapolitica.org. Assista. Presidente, bom, hoje eu não venho aqui para defender um amigo, que é o deputado Daniel Silveira, que se encontra aqui presente. Não venho defender um correligionário, nem uma pessoa que comunga das mesmas ideias. Eu venho defender a autonomia dos poderes e as nossas instituições, que vêm sendo vilipendiadas há muito tempo por esses que deveriam ser os guardiões da nossa Constituição. Vejam bem, ontem o deputado Daniel Silveira fez uma fala em que disse que não aceitaria essa medida arbitrária, ilegal, inconstitucional, de colocar uma tornozeleira nele para que ele pudesse ser cerceado do seu direito, dever de estar ao redor do Brasil, porque ele, como deputado federal, a sua comarca é o Brasil. E não aceitaria sem que antes essa medida passasse pelo crivo da Câmara dos Deputados, medida acertada, já que a nossa Constituição estabelece assim: quando há uma prisão para um deputado, a Câmara, ela deve decidir se ela deve ser validada ou não. E uma medida como essa impacta, obviamente, na sua liberdade, porque caso ele não aceite, a sua prisão será decretada. E aí, diante dessa sua fala, o ministro Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Federal imponha essa tornozeleira até mesmo na Câmara dos Deputados, desrespeitando essa casa, desrespeitando um dos poderes da nossa República. E mais, agora estão determinando que o julgamento dele seja no dia 20 de abril. Dia 20 de abril está sendo determinado o julgamento de Daniel Silveira por exercer o seu direito e dever de representar o povo. Olha o absurdo que nós estamos vivendo. Existem 5 embargos de declaração a respeito desse caso que sequer foram julgados. E estão determinando de forma assodada que corra esse processo numa forma de vendetta contra um deputado que fez críticas ao STF. Duras críticas, é verdade, mas estava em seu direito. E isso que está acontecendo é um descalabro total na nossa nação. Nós vemos pessoas como Renan Calheiros e vários outros com diversos processos no STF, casos de corrupção que estão parados, e esse corre de forma assodada. Isso é um verdadeiro absurdo, e eu espero que essa casa se manifeste de forma exemplar, mostrando que nós devemos defender as nossas instituições, devemos defender a autonomia entre os poderes e o equilíbrio entre os poderes que está sendo solapado há muito tempo. Isso que está acontecendo no Brasil, isso é vergonhoso, mas nós temos a oportunidade de mostrar que essa casa é soberana, assim como os demais poderes. Nós temos a oportunidade de demonstrar que essa casa é soberana, que essa casa, ela tem autonomia. E eu digo aqui, não estou aqui defendendo um parlamentar, mas sim as prerrogativas de todos os deputados, que assim como todos que estão aqui, também defenderia. O que está em jogo aqui não é um lado político, não é um deputado, mas sim a autonomia entre os poderes e as nossas instituições. Obrigado. Obrigado, senhora presidente. Bom, eu ouvi aqui o deputado do PT que me antecedeu falando a respeito de 64, hoje, dia 31 de março, onde é celebrada a Contra-Revolução de 64, dizendo que fica chocado que alguns parlamentares possam vir a essa tribuna defender essa contra-revolução, contra-golpe, e dizendo que estaríamos tentando desconstruir uma narrativa. De fato, é para desconstruir uma narrativa, porque a narrativa que foi construída, ela foi construída pelos revanchistas. Ela foi construída, uma narrativa é um lado, é uma história, é uma meia-verdade. O que nós queremos trazer é a verdade, porque ele ainda disse que lutaram por liberdade, e não foi nada disso. Lutaram pela revolução do proletariado, pela ditadura do proletariado. E ainda afirmou que nós confundimos liberdade de expressão com cometimento de crimes, como defendendo, na verdade, fazendo aqui uma alusão
a essa questão que está acontecendo do Supremo Tribunal Federal, em que vem fazendo um avanço de totalitarismo para punir deputados e também cidadãos que fazem críticas ao STF, como se isso tivesse algum respaldo legal, justificando a censura, justificando os inquéritos ilegais, as prisões ilegais, inconstitucionais, inclusive solapando a Constituição, atropelando o artigo 53, que garante a imunidade parlamentar aos deputados e senadores para que possam representar o povo, e também o parágrafo 2º, a imunidade formal, em que deputados e senadores após diplomados não podem ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Esse totalitarismo já avançou de uma forma que ninguém aguenta mais. Quem coaduna, quem compactua com esse tipo de atos é verdadeiramente canalha. Canalha. Porque o que nós estamos vendo é um verdadeiro ataque às nossas instituições e à nossa democracia. Ontem o que se viu foi um episódio vergonhoso, o mais lamentável da nossa história, em que Alexandre de Moraes, a partir do momento em que o deputado Daniel Silveira afirma que não aceitará a imposição de uma tornozeleira eletrônica somente após o crivo do plenário da Câmara dos Deputados, em conformidade com a ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade 5526, que inclusive foi julgada pelo próprio STF, que determina que medidas cautelares passem pelo mesmo crivo, pelo mesmo processo que faz a prisão em flagrante. Alexandre de Moraes, numa sanha de vingança, de vendetta, determina que Daniel Silveira seja compelido a colocar essa tornozeleira ou será multado em 15 mil reais diariamente. 15 mil reais se ele não aceitar colocar essa tornozeleira. E eu te digo, Daniel Silveira, é óbvio que agora ele terá que colocar essa tornozeleira, mas eu espero que a Câmara dos Deputados, na figura do presidente Arthur Lira e a mesa diretora, paute aqui essa decisão para que nós possamos decidir se ele deve ou não utilizar a tornozeleira. Porque isso é um verdadeiro totalitarismo, uma verdadeira afronta ao Legislativo. Daniel Silveira não pode ser coagido dessa forma, porque quem está sendo coagido é o plenário da Câmara dos Deputados, porque estão passando por cima da nossa autoridade. E eu digo para vocês, quem se apequena com isso não é Daniel Silveira, quem se apequena com isso é o ministro Alexandre de Moraes. E eu digo, até mesmo o ex-ministro Marco Aurélio Melo afirmou que isso é um ato de constrição, limita a liberdade de vir, a meu ver, fica submetido ao colegiado com a palavra dos deputados Daniel Silveira e que eles se pronunciem de acordo com o figurino legal. Eu vejo algo até humilhante, um deputado federal ter que usar uma tornozeleira. Que período vivemos, que tempos estranhos, e é de fato isso, estão querendo humilhar um deputado. E digo para vocês, a oposição, ela não quer justiça, ela não quer... A oposição, ela não busca justiça. Ontem nós vimos aqui umas deputadas de esquerda, de oposição, com cartazes de Marielle, com placa de Marielle, demonstrando que elas não estão preocupadas com a legalidade do processo. O que elas querem é uma vingança contra o deputado por ele ter quebrado a placa de Marielle. Isso não é justiça, isso não é legalidade do processo, é simplesmente uma vendetta contra o deputado. E faço aqui das minhas palavras as palavras do senador Lazier Martins. Já chegou o momento em que isso deve cessar. Alexandre de Moraes deve ser empichado. E mais, o Senado deve se engrandecer e colocar esse processo para finalmente ser pautado pelo Senado Federal.
Lazier Martins disse: tornozeleiras são necessárias para criminosos, como algemas seriam adequadas para autoridades que exorbitam de suas atribuições sem limites. E é isso que vem acontecendo. Alexandre de Moraes já extrapolou todos os limites da legalidade e está solapando a nossa Constituição e as nossas instituições em nome de uma vingança pessoal contra um deputado. Chega! Se os senadores que representam seus estados têm alguma hombridade, pautem esse processo de impeachment e pressionem Rodrigo Pacheco para que seja colocado em pauta esse processo e darmos um fim a esse avanço de totalitarismo contra a nossa democracia no Brasil. Obrigado.